Olá pessoal, eu tenho visto com grata satisfação algumas pessoas, alguns autores descrevendo suas cidades no estado do Amazonas. Eu acho, tirando Manaus, poucas são as pessoas, os naturais de Manaus e de outros municípios, que descrevem, tentam guardar, escrever sobre a memória de suas cidades. Para minha felicidade, em Maranhão, outro dia saiu um livro do professor Eros Divino sobre Maranhão, a cidade encantada dos botos. E também a Biblioteca Municipal de Maranhão, coordenada pela professora Nira Matos, está produzindo um livro sobre Maranhão. O livro ainda está em estado de produção, né? Estágio de produção, e remete mais ainda à transferência da sede de Maranhão a sede do município de Maranhão, numa localidade chamada Jacitara, para a localidade Maranhão, propriamente dita. O município foi criado a partir... teve essa denominação Maranhão a partir de uma propriedade de nome Maranhão. Pertencia à família Solar. Então, o livro da Biblioteca Municipal de Maranhão está sendo produzido mais para resgatar essa memória do Jacitara, o que é muito bacana. Eu já tenho um livro bastante adiantado chamado Maranhão, A Esquina da Verdade, também sobre minhas memórias lá de Maranhão, mas ainda não está publicado. Tem algumas coisas que eu ofereci ao professor Eros, inclusive, e à professora Nira, assim, alguma coisa que eu resgato lá, como as memórias do seu João Dário, por exemplo, que eu tenho do seu João Dário, e estão lá nesse livro, que um dia virá a lume. Mas eu estava lendo, acabei de ler, por incentivo, por indicação do professor Eros, esse livro aqui, Coari, um retorno às origens. Coari, um retorno às origens, do escritor Francisco Vasconcelos. Então, é sobre a cidade de Coari. E eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, porque tem muita coincidência da minha vida em Maranhão com o que o autor recorda sobre a sua cidade de Coari. Inclusive, ele fala aqui em duas pessoas que foram importantes em Maranhão. É o seu Antônio Simão Neto e o Manuel Soares. Foram prefeitos de Maranhão e são oriundos de Coari. Ele não escreveu, infelizmente, esse livro é de 2002, deixa eu ver aqui, sim, de 2002. Ele não teve tempo de escrever sobre um outro coariense que foi prefeito de Maranhão, que foi o Cícero Lopes, né, o finado Cícero Lopes. Então, eu lendo aqui, o professor Eros acha que ele, quando eu trabalhei como promotor de justiça em Tefé, o Francisco Vasconcelos era gerente do Banco do Brasil por lá, mas eu não tive a felicidade de conhecê-lo e ele veio a falecer em 2017, não é o autor. Para minha tristeza, que eu fiquei empolgado com essa obra e queria conhecer o autor e vou conhecer possivelmente as outras obras dele. Mas eu quero, justamente, eu vou folhear aqui algumas partes das coincidências que eu achei no livro entre Coari e Maranhão. Ele escreve sobre Maranhão, sobre Coari dos anos 40, 50, e depois ele vai para Manaus, né? Vai para Manaus estudar. Isso pareceu muito com a minha história, né? Ele fala aqui na dona Enedina, aqui na página 17, e Enedina é um nome de uma das filhas do seu Simão. Não ficou esclarecido aqui se essa dona Enedina seria a sogra do seu Simão, mas eu acredito que sim, ou seria a própria mãe do seu Simão, não sei. Eu poderia perguntar da dona Gladys, do Marcos, do Júnior, sobre essa Enedina que está na página 7, e que eu creio que seja a avó da Enedina, filha do seu Simão, não é? Então foi a primeira coisa que me veio à mente ao ler o nome Enedina. Coari, olha, isso é muito poético aqui, ele diz, né? Coari é saudade acumulada.
Achei isso lindo, poético demais. Maran é saudade acumulada também. As coincidências, né? Essa aí foi aqui. Aqui ele vai na página 23, ele diz assim que a incipiente usina de luz de Coari. Eu lembro da usina incipiente de Marã, incipiente usina de luz de Marã. E eu me lembro bem do Hélio Rodrigues, saudoso Hélio Rodrigues, manejando aquela máquina lá. Era um motor, uma máquina, um motor ligado a um gerador por umas... não era polia, era por pedaços de pneu, que eu não sei qual era aquele mecanismo que ligava o motor ao gerador, mas eram umas polias de pneus. E essas polias, quando quebravam, faltava luz na cidade, até colocar outra no lugar, né? Sempre se rompiam. E aí me lembrei disso. Outra lembrança aqui, ele diz: peixe liso é incomível. No meu livro lá, nas minhas memórias, eu digo isso. O peixe liso para nós até algum tempo era incomível. A gente não comia peixe liso. Ele fala aqui da piracatinga, né? Variedade igualmente de inferior qualidade. Nós não comíamos peixe liso, a não ser o surubim, não é, Júlia? Era o surubim, o cuiu-cuiu, esses eram dos raros que a gente comia. E o resto, os outros a gente apanhava, era pescado, como a piraíba, que hoje eles chamam de filhote, era pescado para vender para os colombianos. E era todo exportado. Então, mais uma coincidência, né? Mas essa é uma coincidência que eu creio que em todo o Amazonas, que era muito farto no peixe de escama. Então, o peixe liso, para quem não sabe, é o peixe de pele. Aqui. Mais adiante ele diz, na página 27, história... Ah, tá. Esse aqui é História da vida de Alexandre Montoril. Ele leu de uma sentada, mas depois, até aqui ele não disse quem era, eu fiquei interessado para saber quem era o Alexandre Montoril, mas foi um prefeito de Coari, nordestino, ele vai dizer isso mais adiante. E aí eu perdi um pouco, assim, não perdi o interesse, mas eu achei que era uma outra obra, não é? Sim, ele fala aqui que lá no Inquari, era difícil ver alguém se ocupar com leitura. Isso é muito raro no interior do Amazonas, a gente encontrar alguém lendo. Até hoje, né? E agora ficou pior com a história do celular. Poucas pessoas a gente encontra tendo o bom hábito da leitura, não é? Ele diz aqui na página 31, nas obras, a seu modo, esse prefeito, era um prefeito de Coari. Esse é o Montoril. Esse Montoril. Ele diz aqui, nas obras que a seu modo planejava, era ele próprio quem dirigia os trabalhos de construção. Isso acontecia também em Maranhão, quando houve a transferência da sede para o local atual. O engenheiro, o mestre de obra, era o próprio prefeito, chamado Benedito Gonçalves Ramos. Mesma coisa, um repeteco de Coari mais antigo, né? Mas a semelhança com Maranhão é profunda. Aqui ele fala mais adiante, né? Na política, Major Deolindo situava-se na ala conservadora, senhor que se tornara de muitos bens, principalmente seringais e castanhais, para muitos de origem nebulosa. Essa origem nebulosa é engraçado, porque toda grande riqueza tem origem nebulosa. Chegou um autor francês dizer, salvo engano é o Alexandre Dumas, que por trás de toda grande riqueza tem sempre um grande crime. Então, em Maran tinha um pouco disso também, mas eu não pude deixar de lembrar do autor francês, não é? Aqui o que ele diz, autêntica manifestação de fortes egos em acirrada e constante disputa, nada mais que isso.
Ah, tá. Era a disputa que havia entre esse prefeito lá, o Montoril, e Deolindo Dantas. Aí, quando ele diz isso, né? Autêntica disputa de fortes egos em acirrada e constante disputa. Nada mais que isso. Então, eu lembrei da filosofia grega, que quando se ataca os sofistas, dizem que os sofistas eram ruins porque eles entravam num debate para ganhar. E aí eu sempre digo, quem entra num debate ou em qualquer disputa para perder? Ninguém entra para perder, perde por incompetência ou porque o outro foi mais sutil, vamos dizer assim. Então, mas ninguém entra para perder. E lá em Quari não seria diferente, não é? Então, vamos em frente. Aqui o que ele diz? Ah, esse fato é muito importante para nós amazonenses, que às vezes as pessoas do sul nos têm por selvagens ainda, vamos dizer assim. E ele diz, essa informação é repetida e tem documentação farta sobre isso, viu? Não é só aqui o Francisco Vasconcelos que o diz. Em 1916, no século passado, portanto, no início do século passado, ingressou na Faculdade de Odontologia em Manaus, diplomando-se em 1920. Abro aqui um parênteses para registrar que em Manaus, àquela época, já dispunha de universidade, dela remanescendo hoje apenas a Faculdade de Direito. Então, em 2016, nós já tínhamos uma universidade no estado do Amazonas, especificamente na capital, em Manaus. E é para onde eu fui, né? Depois. Passei por lá também. Aqui, o que ele diz? Construções da época. Construções da época foram postos abaixo, cedendo vez à modernidade nem sempre de bom gosto. Isso acontece muito em Maran. As obras antigas estão sendo postas abaixo para, segundo os derrubadores, colocarem coisas novas. E às vezes mata-se, além da lembrança, o bom gosto. Lá em Maran se derruba até árvores por causa das andorinhas. A ignorância é demais. Aqui ele fala num negócio que o papai usava muito e eu também uso, segundo as más línguas. A gente sabe muita coisa segundo as más línguas, não é? Aqui mais adiante. E Alvelos, o nome de uma pessoa, né? Não é fácil para qualquer cronista falar de pessoas ainda vivas, sobretudo se amigas. Sempre faltará algo e com certeza a cobrança será feita. Então isso eu estou pensando muito lá no meu livro, né? Me levou muito, porque ainda tem muitas pessoas que eu cito lá que estão vivas, felizmente. Mas não é fácil falar sobre elas, porque às vezes a gente, como autor e memorista, é mal compreendido, não é? Eu espero que isso não aconteça comigo, mas é quase que impossível não acontecer. Aqui já na página 43 ele diz: então diz o autor sobre o seu primeiro encontro amoroso, né? Foi também nele que me refugiei, pelo menos uma vez com a primeira namorada, num ligeiro e furtivo encontro da adolescência. Ali, pela primeira vez, entre curioso e espantado, enfrentei o mais sério e inesperado embate. Em apressada e ardente iniciação, quase me fundindo nas untosas e nacaradas entranhas de fogosa deusa de ébano que, ofegante e saciada, deixou-me para sempre a lembrança do sabor de um maduro e endêmico fruto. Isso é muito lindo, muito poético. Primeiro encontro amoroso dele, ele, claro, já estava velho quando ele foi capaz de descrever esse maravilhoso encontro. Isso muito, muito, muito bonito, né? Caramba, o encontro dele foi num barranco. Mas isso é muito lindo. Como eu disse, só um homem já na maturidade seria capaz de escrever tão poeticamente esse belo encontro. Quisera eu ter tido uma namorada na vida para descrevê-la também, descrever o encontro também, mas nunca tive sorte. Aqui
ele fala na Rua da Frente. Quari tinha a Rua da Frente, igual o Maran tinha a Rua da Frente, que era a Castelo Branco, e a Rua de Trás, que era a João Meireles. Hoje já tem outras ruas. A economia local de Quari era o extrativismo. A mesma coisa ocorria lá em Maran, não é? Em Quari tinha moças casadoiras, as que ali iam exercer o magistério. Maran também recebeu algumas professoras que seriam casadoiras e rapazes também que seriam casadoiros, que iam para Maran para exercer o magistério. Quari recebia professores para exercer o magistério por lá porque não tinha professores locais. Maran também não, só agora. Aqui ele fala do seu Fadlo. Quari tinha uma comunidade boa de sírios, de, como a gente chamava, turcos, mas como se chama o pessoal do Oriente de um modo geral. Aqui ele diz, seu Fadlo era conhecido aficionado do futebol, geralmente praticado aos domingos. Vice-presidente do Comercial Futebol Clube, não perdia uma partida entre o seu time e o Ipiranga, que, se não me engano, era também futebol clube, pois somente este tipo de esporte empolgava as duas agremiações esportivas. Isso me remeteu ao Aliança Lima e ao Beira Rio. Era o seu Ramiro, seria o seu Fadlo, ou o seu Juarez Barbosa, meu pai, seriam os caras do futebol lá em Maranhão. Só tinham também duas agremiações, o Aliança Lima, que era o meu time, e o Beira Rio, que era o contrário, não é? Então, lá em Quari também ocorria a mesma coisa. Que mais? Aqui. A página 50, onde eu vou parar esse esse vídeo que está ficando longo, eu vou parar aqui na página 50 para continuar em seguida. Aqui ele fala, além de prefeito, era também dentista. Esse camarada que formou na faculdade de odontologia lá do Amazonas, o senhor Rivotril, não, Vantuil, não, como é o nome dele? Montoril, o senhor Montoril, ele além de prefeito, ele era também dentista. Isso me remeteu ao senhor Nicolau Madureira, que foi vice-prefeito de Maran e também era dentista. Agora, o senhor Nicolau, antes de ser vice-prefeito, antes de ser dentista, ele era motorista, motorista naval. Ele trabalhava no motor, na lanchinha, que a gente chamava de lanchinha do município, um barco muito bonitinho aqui. Muito bonitinho. O quê? A Julinha está se metendo de lá, mentira dela. Ele não era comandante, ele era motorista. Andava todo sujo de graxa. Se bem que naquele tempo não tinha, mas tinha campa, porque tinha alguém que pilotar, alguém tocar a campa, que era pá, uma pancada na campa, ligar, duas, acelerar, uma, desligar, duas, ré, acelerar na ré, duas, de novo, e assim sucessivamente. Então, Júlia, não te mete no que tu não sabe, que tu não era nascida. Então, o seu Nicolau Madureira, antes de ser vice-prefeito e dentista, ele era motorista naval. E o seu Nicolau Madureira veio, ele era motorista naval da lanchinha, quando a sede ainda era no Jacitar. Ele se tornou prefeito com o seu Odorico Bezerra, era o prefeito e ele o vice. E ele aprendeu a extrair dentes lá no Maran com o João Matias, um caba, filho do seu Antônio Amâncio, que foi muitos anos prefeito de Japurá, e o João era primeiro-ministro do seu Antônio Amâncio, né? Ele que fazia tudo, o velho só fazia o enfeite. Então o senhor Nicolau aprendeu a extrair dente com o João. E o João foi embora, deixou com o senhor Nicolau as anestesias, os buticões, etc, etc. E uma vez eu estava com dor de dente, tinha uma equipe do Projeto Rondon lá em Maran,
E eu com dor de dente disse, papai, eu tô com dor de dente. Ele disse, vamos lá com o pessoal do Projeto Rondô. Ele disse, não, papai, eu queria extrair com o seu Nicolau. Aí o papai disse, mas tu é um filho da puta mesmo, rapaz. Como é que tu vai querer extrair? Tendo uns doutores aqui, tu vai querer extrair com o Nicolau Madureira, que só sabe mexer em motor, rapaz. Eu disse, não, é que eu acho ele muito delicado. E realmente ele era muito delicado, né? Eu achava, pelo menos, e continuei a extrair mais de um dente com o seu Nicolau. Mas quando a gente chegava lá, ele tinha uma voz muito possante, ele dizia, como é que tu quer extrair? Tu quer que tire o dente ou quer que tire o maxilar? Eu posso pisar no teu peito para arrancar. Ele fazia essas graças, acabava extraindo, eu, como eu disse, achava muito delicado. Só não gostava do seu Nicolau pelo cheiro de tabaco nos dedos dele, né, que ele fumava. E isso era o único defeito do Nicolau Madureira enquanto dentista. Olha, acabei misturando as histórias, mas é isso que eu quero fazer mesmo ao ler aqui o livro. Mas eu continuo no próximo vídeo.